Agora a gente vai esculpir o incisivo lateral superior. Para o incisivo lateral superior, eu preciso de um tamanho um pouco menor do que o do central. Então, de distância mesiodistal, eu tenho mais ou menos 7,5, vou marcar aqui no meu paquímetro 8 milímetros, para ficar uma medida mais redonda. Depois eu posso ir perdendo essa medida na hora do meu acabamento. De novo, vou marcar aqui minhas 4 faces do bloquinho. Então, aqui ficou 8 milímetros. Esse restante aqui eu não vou usar, então vou tirar esse excesso. Tentar não fazer tanta bagunça, por mais que eu nunca consiga. Sem sujar tanta bancada. Escultura um pouco mais rápida. Incisivo central. Ficou um vídeo mais longo um pouco. O lateral vai ser um pouquinho mais curtinho. Apesar da anatomia deles ser semelhante, né? Tem alguns detalhes de diferença na hora da escultura. Então, eu tenho uma fossa mais marcada, um símbolo ali que fica mais proeminente, mais visível. Presença de forame cego, mais comum nesses dentes, né? Nos incisivos laterais. Tenho uma borda incisal mais inclinada para distal do que é no central. Vou alisar aqui. Então, fiquei com a medida que eu precisava, de 8 milímetros, né? Na verdade, era 7,5, mas eu deixei um pouquinho a mais, que eu tiro depois na hora do acabamento. Agora, a minha distância vestibulolingual, que é de 7 milímetros. Então, eu vou diminuir aqui 1 milímetro. E marco de novo nesse sentido mais vertical. Aqui. Para o incisivo lateral, a gente usa muito pouquinho do bloco. A gente acaba... Daria para eu esculpir 2 incisivos laterais aqui, né? Esse bloquinho geralmente tem 16 milímetros de largura. Então, eu vou usar metade, um pouquinho menos do que a metade. Esses bloquinhos nem sempre vêm muito retinhos. Tem alguns casos vem com uma bolha no meio, então tem que tomar cuidado para não quebrar, para não fraturar esses bloquinhos, os dentes. Por isso que a gente vai fazendo aos poucos e não corta o bloco de uma vez na medida que eu quero. Então, aqui eu já tenho
minha distância mesiodistal de 7,5, né, de 8, e a minha vestíbulo lingual de 7, certo? Agora eu preciso cortar a altura do meu bloquinho. Então, o incisivo lateral, ele é um dente que geralmente tem 21, 22 milímetros de comprimento, de altura total. Vou colocar aqui 22 milímetros. Cuidado sempre para não perder a medida aqui, então sempre tentar travar o paquímetro para ele não ir fechando. Aqui as 4 faces. Vou tirar esse excesso aqui. Quando vai aproximando da medida, eu vou tirando uma menor quantidade por vez. Até chegar nessa minha marcação. Como eu falei no do central, na escultura do incisivo central, a raiz tem muita variação, então não precisa ficar perfeitamente nessa medida. A distância cérvico-incisal do lateral é de 9 milímetros. Tá? Então, vou pôr aqui no meu 9 e marcar. Essa medida para eu começar a fazer o meu desenho. Ele é um dente bem pequenininho mesmo. Dentre os superiores, esse vai ser o menor dente, né? Venho aqui, novamente, marcando minhas faces, então vestibular, mesial, tá? Perninha, palatino e distal. Vou fazer um dente vizinho ao que eu tinha feito no central, então vou fazer o dente 12. Vou começar desenhando pela minha face mesial, dessa vez eu não vou desenhar as linhas, eu enxergo, imagino, né, essas linhas separando os terços e faço o meu desenho. Então, esse desenho pela face proximal, ele é igual ao do incisivo central. Então, tenho minha bossa vestibular no terço cervical, tenho meu cíngulo no terço cervical da minha face palatina e a fossa palatina também. Aqui eu também vou marcar a minha região de bossa vestibular e cíngulo para não perder essas medidas e guarda a incisão. Deixa minha caneta de lado, pegar de novo o meu estilete, posiciono, mesma coisa na escultura, posiciono toda a lâmina, tá? A lâmina do meu estilete na face vestibular inteira, abaixo da minha marcação da bossa vestibular e retiro um pouquinho. Então, ela entra, essa lâmina vai entrar inclinadinha e sai mais inclinada ainda. Então, o movimento que eu faço com o estilete vai ser puxando na minha direção. Eu apaguei aqui um pouquinho. Vou colocar acima, um pouquinho mais cervical. A caneta estava meio molhada, acabou apagando. Então, ficou já o desenho da minha face vestibular. Vou cortar agora o da minha face palatina. Então, coloco acima
mais cervical, da região mais convexa do cíngulo, inclino um pouquinho só em direção à cervical, só para dar essa convexidade, perdão, aqui para o cíngulo, igual a gente fez na bossa vestibular. Coloco abaixo, mais incisal, dessa região mais convexa do cíngulo, e vou tirando o excesso de cera que tem aqui na região da minha fossa lingual. Tirar mais um pouquinho para depois não precisar tirar tanto com o Lecron. Certo? Então ele já ficou. Recorte tanto pela distal quanto pela mesial. Vou apagar meu desenho aqui desse risco na face vestibular e na face palatina, porque eu já fiz o recorte, eu não vou perder mais medida. E vou fazer o meu recorte de novo, fazer meu desenho pela face vestibular. Então, tenho uma inclinação da borda mesial para a cervical e uma inclinação ainda mais nítida da distal. Aqui na borda incisal, no ângulo distal, é bem mais alto do que na mesial. Certo? Então, eu venho e faço de novo meu recorte. Acima do meu ponto de contato, na mesial, inclino um pouquinho para a cervical. E na distal, também acima do meu ponto de contato, lembrando que meu ponto de contato nesse caso é um pouco mais alto, ele é mais cervical. E que o ângulo que forma entre a face distal e a raiz é mais marcado do que o ângulo que forma entre a mesial e a raiz. Então, essa face distal é mais inclinada para a cervical do que a face mesial. Eu vou cortar já um pouquinho aqui na incisal para não precisar ficar desgastando muito depois na meia calça, tá? Mas não tanto, não vamos cortar muito, porque pode arrepender, né? Meu cíngulo na face palatina, borda, crista marginal distal, ó, desse ponto de contato, distal até o cíngulo, crista marginal mesial. Então, no incisivo lateral, a gente enxerga muito mais essas marcações do que no central. Vou inclinar a minha face mesial para a palatina, então eu poupo a minha face vestibular aqui e venho com o estilete mais voltado para a face palatina. Então, com essa inclinação, mesma coisa na distal. Acima do meu ponto de contato aqui, ó. Não vou mexer na face vestibular, não vou tirar a medida dela. Inclino essa minha face distal também para a região do cíngulo. Feito isso, vou pegar o Lecron e começar a arredondar os ângulos formados aqui entre essas faces. Então, essas bordas, as bordas são aqueles ângulos diedros, né? O ângulo que forma entre duas faces. Venho aqui, olha como aqui começou a aparecer um defeitinho da cera, vendo? Uma lâmina de cera mais marcada. Não tem muito problema, isso, é só
questão estética, e a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque se a gente for desgastar, às vezes vai sair esse pedaço de lâmina todo. Venha nesse ângulo distal. Vou arredondar, então essa face distal do incisivo lateral é toda mais arredondada do que a mesial, tá? Então não venho tão reto, eu venho dando esse arredondamento aqui já para ela, tá vendo? Então, arredondando. Inclinação da face vestibular para distal. Então, desgasta um pouco mais aqui na distal do que na mesial, pela face vestibular, né? Tá vendo aqui? Como essa distal tá mais fina um pouco do que a vestibular. Venho para os meus ângulos, para essas bordas aqui na palatina. Desde, olha, lá da cervical. Vou arredondando. E aqui, na mesial também. Mais do que o central, a face palatina do incisivo lateral, a gente enxerga nitidamente um formato triangular, tá? No incisivo central, ela tem um formato de trapézio um pouco menor do que a face vestibular, mas o formato é semelhante. No lateral, esse formato já é mais triangular. Vou fazer o meu símbolo, a convexidade do símbolo. Deixando ele mais aqui, ó, bem no terço cervical. Achando que tem um pouquinho, olha, uma convexidade nesse terço mais cervical aqui, na minha borda mesial. Desgastar um pouquinho. E já vou delimitar um pouquinho aqui a minha fossa. Então, deixo um espaço para minha crista marginal. Aqui na distal, agora na mesial. O mesial ainda tá mais marcadinho, ó. E vou com a outra parte do lecron aprofundando essa minha fossa. Então, nesse dente, essa fossa fica mais profunda, ela é mais visível a marcação dela, tá? Deixar bem, muito cuidado para não deixar tão fino a ponto de quebrar. A borda incisal. E com essa pontinha aqui do lecron, eu vou até lá na região de símbolo. Então, nessa região é onde forma aquele forame cego, que é comum de acontecer nos incisivos laterais. Então, é um defeitinho de esmalte que forma aqui, entre o símbolo e a fossa palatina.
pouquinho aqui, ó, marcando bem essa face. Olha como minha fossa, eu enxergo que ela tá profunda, né? Deixar ela um pouquinho mais lisa, porque essa é uma área difícil de dar polimento. Já tento deixar ela o mais lisinho possível com o próprio instrumental. Dá uma pequena inclinação aqui. Nessa borda incisal. Para a palatina. Então, forma um biselzinho. Vou limpar um pouco aqui, a região, minha mão e o dente. Passo a escovinha, então tirando aqueles excessos, aquelas farelinhas de cera. Eu já consigo enxergar quase o incisivo lateral. Ainda posso inclinar mais essa minha borda incisal. Depois eu faço isso com a meia calça, tá? Só tirar mesmo. E já vou desenhar a minha raiz. Depois eu dou acabamento, polimento em tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Vou colocar meus escritos aqui, para não atrapalhar meu desenho. Raiz também é um dente uniradicular, então é uma raiz ainda mais fina, olhando essa distância mesodistal, é pequenininha. Uma raiz mais longa e mais fina. Também inclinada para a distal. Se a gente fizer uma secção transversal nessa raiz, a gente vai ver que ela também tem um formato cônico, mas um cônico um pouco triangular. Na minha região palatina, eu tenho uma distância mesodistal menor ainda do que na minha vestibular. Vou deixar sem cortar essa pontinha para ele dar aquela convexidade que eu não fiz muito no desenho. Já vou tirar um pouquinho aqui também, na região lingual. E outro desenho. Também tem um ápice estreito e terços médio e cervicais mais largos. Agora eu não vou usar mais minha caneta. Vou tampar ela aqui. Vou tirar esse excesso.
quase que eu quebro o ápice. Ainda ficou com a pontinha do desenho. Vou tirar muito rápido. Aconteceu isso. Isso não vai comprometer muito a escultura. Tirar um pouquinho nessa região. Aí aqui a gente consegue ver o que eu falei do defeitinho da cera. Tá? Fizeram uma camadinha ali. Então, fiz esse recorte. Então, é um afunilamento da cervical para o ápice. E vou desgastando aqui nas minhas bordas para arredondar um pouquinho essa raiz. Ela não ficar com esse aspecto mais quadrado. Desde o terço cervical até o terço apical. Na minha distal, agora na mesial. Dando uma fluidez, uma continuidade entre coroa e raiz aqui, tá? Depois eu vou separar pelo desenho da minha linha do colo. Então, aqui no terço apical, dá uma inclinaçãozinha para a distal. Região palatina também, bem arredondada. Agora na distal. A minha distal tá um pouquinho larga. Então, vou desgastar bastante. Como eu quero deixar esse terço apical inclinado para a distal, eu não chego até a pontinha da cera com o lecron. Eu deixo essa pontinha sem desgastar. Só esse terço cervical, vou dar uma arredondadinha aqui. Limpar a minha bagunça. Passar a escovinha no meu dentinho e na minha mão. Que o excesso de cera da minha mão tá grudando no dentinho que eu tô esculpindo. Remover isso aqui, eu começo a polir com a minha meia calça esse dente. Vou começar aqui na raiz, né? Que já tá praticamente pronta. Só para tirar o formato do recorte. Deixar mais lisinho, mais brilhante. Agora na face mesial.
aqui na região de colo. Como ele tá com esse defeitinho na cera, eu vou ter mais cuidado um pouco. Com a meia calça, venho aqui na região distal, desgastando um pouquinho. Arredondo, olha, agora sim, com a meia calça eu vou dar essa inclinação maior da borda incisal para a distal. Com cuidado, para não quebrar a borda incisal, para não fazer nenhuma lasquinha nela. Inclinar até mais um pouquinho. Deixando mais inclinado. Um pouquinho só de arredondamento aqui no meu ângulo mesial. E como eu disse, a fossa é mais difícil de dar polimento, né? Que ela é côncava, meu dedo não consegue entrar nessa região. Desgastar aqui um pouquinho na palatina, na distal também, para deixar essa face distal mais estreita do que a mesial. Combinar com aquela convergência desse dente para distal. E vou fazer meu sulco na raiz. Meu suco de desenvolvimento. Eu vou polir agora. E também já vou aproveitar aqui para fazer o desenho do colo. Então, como a distância mesiodistal desse dente é menor do que no incisivo central, aquele semicírculo fica mais marcado. Então, o raio desse círculo seria menor, né? A gente enxerga mais um semicírculo. Venho para minha distal. Aqui na palatina, o semicírculo é tão pequenininho que quase a gente não tem espaço para fazer. E na mesial. Vou deixar essa marcação um pouquinho mais sutil. Sem estar tão profundo assim. Tanto pela parte da raiz quanto pela da coroa. Então, eu inclino bem meu instrumental
Vou desgastar um pouquinho esse ângulozinho que formou. Aproveitar que estou com o rolling back na mão. Olha, marcar aquele meu forame cego. Então, aqui, ó, ele fica invadindo um pouco o símbolo. Central, o símbolo era bem volumoso. Aqui no lateral, olha, muitas vezes ele fica com a presença desse sulco. Passar a escova de dente. Todas essas minhas marcações para dar já uma leve desgastada. Coroa e raiz. E aquele último polimento, para finalizar com um brilho mesmo. Então, aqui nesse lateral, esse achatamento mesiodistal da raiz é maior, então esse sulco fica mais visível. Minha face distal toda mais arredondada do que a mesial. Só mais um pouquinho aqui nesse ângulo distal. E tá pronto o meu incisivo lateral. Então ele tem uma anatomia semelhante à do incisivo central, só que ele tem uma distância mesiodistal menor, então ele é um pouco mais estreito que o central, uma inclinação maior da borda incisal, né? Esse ângulo distal mais arredondado, raiz mais estreita. E na parte palatina, que ele tem uma fossa nitidamente mais profunda, mais marcada do que do incisivo central, o que geralmente ocasiona o que a gente chama de forame cego, né? Que é essa região, é um defeitinho de esmalte que a gente tem aqui no encontro entre a fossa, lá bem profundo, entre a fossa e o cíngulo, certo? Então aqui a gente tem um central e o lateral, efeito de comparação de tamanho. Vendo como ele é bem menorzinho um pouco do que o central.